Três coisas que Deus não pode fazer. A Bíblia revela a Deus como Criador de todas as coisas. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz que Deus criou tudo do nada. Por isso Jesus disse para os seus discípulos que para Deus nada era impossível. E quando orando, no Getsemane, Jesus afirmou: Pai, tudo te é possível. Não há impossíveis para Deus. Mas, queridos, ao mesmo tempo nós compreendemos na palavra de Deus que há três coisas que Deus não pode fazer. Isso certamente deve despertar alguma curiosidade, alguma reflexão para você que está nos ouvindo. Então chegue mais perto e vamos falar dessas três verdades das Escrituras. Três coisas que Deus não pode fazer. E a primeira delas, vamos abrir esta primeira porta. A primeira verdade é que Deus não pode mudar. Diz o profeta Malaquias: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É a imutabilidade de Deus. É o Deus que não pode mudar. Deus não muda. Mas em que é que Deus não muda? Ele criou o primeiro homem do pó da terra. Ele criou a mulher a partir da costela do homem. Onde? Quando Deus criou outro homem dessa maneira? Nos dias de Noé veio um dilúvio. Deus mandou um dilúvio universal. Toda a terra ficou coberta da água. Este foi um evento único. Nós não vemos mais na história universal acontecer aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Então nós vemos com isso que Deus muda no que Ele faz, nas suas obras, mas Deus não muda naquilo que Ele é. Deus não muda no seu caráter. É a imutabilidade de Deus. Uma das razões é porque Deus, Ele é perfeito, Ele é o autoexistente, Ele é completo. Você não pode mudar, acrescentar ou subtrair algo daquele que é perfeito. É a imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar. Como Deus não pode mudar no seu caráter, nós então vamos para a segunda porta, onde nós aprendemos que Deus não pode mentir. Tito, Paulo diz para ele, em Tito 1 e 2, que o Deus que não pode mentir, prometeu a salvação eterna para nós, antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir. Lá em Hebreus, o autor diz para nós que é impossível que Deus minta, em Hebreus 6 e 18. Um dia Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se autoafirmou como a verdade absoluta. E a Bíblia diz que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Então, mentira é contra a natureza de Deus. Ele é a própria verdade. E diz a Bíblia que nenhuma mentira pode surgir da verdade. A mentira é uma negação da verdade. Por isso que Deus existe por si mesmo. A verdade, ela é autoexistente. A mentira, ela surge ao negar a verdade e ela se sustenta enquanto a verdade não chega. Por isso, meus queridos, nós podemos confiar nas promessas de Deus, nós podemos confiar no caráter de Deus, nós podemos confiar na palavra de Deus. Deus não pode mentir. O Deus imutável, o Deus que é impossível que Ele minta, porque também a mentira é contra a sua natureza. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse Deus imutável, esse Deus que não pode mentir, completamente confiável, a Bíblia também ensina para nós que, em terceiro lugar, Deus não pode deixar alguém entrar no céu se não nascer de novo. Falando a Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pense por alguns instantes. Como foi que você chegou a esse mundo? Como é que você entrou no planeta Terra? Através do nascimento. Todos nós vimos a este mundo por meio do nascimento. É o mesmo princípio no reino de Deus. É o mesmo princípio nas moradas celestiais. É através de um nascimento, como Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver
não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gerar é dar vida, regenerar é dar outra vida, é viver novamente, é a doutrina da regeneração. Agora veja que coisa curiosa, como é que uma pessoa nasce de novo? Foi o que Nicodemos perguntou para Jesus. É uma obra divina, não podemos compreender completamente. Diz aqui em João 3, Jesus falou para Nicodemos no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não podemos saber como isso acontece completamente, mas nós podemos perceber e saber que isso aconteceu na nossa vida pessoal e podemos identificar também na vida das outras pessoas. Quando é que nós sabemos que nós nascemos de novo e que outra pessoa também foi regenerada e nasceu de novo? A Bíblia dá algumas evidências. Arrependimento. Arrependimento é uma consequência da nova vida que a pessoa recebeu. Quando a pessoa é regenerada pelo Espírito de Deus, ela se arrepende dos seus pecados.